Diversas línguas no mundo foram usadas por criaturas monstruosas e abjetas, monstros que nem deveriam ser considerados humanos. Isso inclui o inglês, usado pela repugnante Rainha Vitória do Reino Unido, que tolerou diversas atrocidades contra indianos durante seu domínio sobre a região, e por muitas outras criaturas nojentas, incluindo inúmeras infelizmente vivas hoje. O mesmo vale por francês, usado pelo asqueroso rei Leopoldo II da Bélgica, responsável por um dos maiores massacres da história do Congo. E novamente, diferentes seres desumanos ainda usam essa língua hoje em dia para seguir sendo um câncer para o planeta. E, é claro, diversas outras línguas foram e seguem sendo usadas para perpetuar atrocidades pelo mundo, como português, espanhol, italiano, alemão, japonês e tantas outras. Mas nenhuma dessas línguas existe com um propósito maligno. As línguas naturais não foram criadas, elas apenas evoluíram junto com as sociedades, dentro de uma variedade de indivíduos de diversos tipos, dos quais alguns sim acabam sendo monstros desumanos que por acaso falam aquela língua, mas a monstruosidade deles não está na língua em si. Quando pensamos em línguas artificiais, conlangs, não é raro ver línguas que refletem visões racistas de seus criadores. Isso inclui, por exemplo, o Esperanto, o Esquil e o Tokipona. Mas o racismo em conlangs é tema para outro vídeo. Por mais que essas línguas que mencionei deixem claro que havia algo racista em seus criadores, não acho que as línguas tenham sido criadas com propósitos malignos. Mas de fato existe uma, e apenas uma até onde vai meu conhecimento, língua que realmente existe com propósitos malignos. Uma língua que foi concebida dentro de uma ideia monstruosa, racista e supremacista. Essa língua é o hebraico moderno. Preste bem atenção aqui, hein? É o hebraico moderno e não o hebraico antigo no qual a Bíblia e o Torá foram escritos. Não, aquele era uma língua como qualquer outra, a língua de pessoas, das quais algumas podem e provavelmente foram muito más também, mas nada fora do comum para línguas naturais em geral. O hebraico antigo é a língua litúrgica do judaísmo, a língua sagrada, digamos assim, dessa religião. Línguas litúrgicas existem aos montes por aí. Temos o latim eclesiástico como língua litúrgica do catolicismo, o árabe clássico como língua litúrgica do islamismo, o sânscrito como língua litúrgica do hinduísmo, o copta como língua litúrgica das igrejas ortodoxa e católica cópticas e assim por diante. Essas línguas, apesar de originalmente terem sido línguas comuns, faladas pelo povo, foram eventualmente extintas ou evoluíram para línguas modernas. Mas a forma antiga se manteve preservada dentro dos rituais da religião, mantendo-se ativa dessa forma, mas sem ter mais falantes nativos. E é assim que elas seguem. Ninguém fala latim eclesiástico, árabe clássico, sânscrito ou copta como línguas nativas, só como línguas em contextos religiosos. E ninguém está interessado em fazer essas línguas voltarem a ser língua nativa de ninguém. Mas com o hebraico clássico isso foi diferente. Ele é, como vimos, a língua litúrgica do judaísmo. Como língua nativa, ele se tornou extinto nos primeiros séculos da Era Comum. Durante a Idade Média e todo o período subsequente, os judeus foram bastante perseguidos pelos cristãos na Europa, tendo em geral vivido às margens da sociedade, sofrendo todo tipo de discriminação e frequentemente massacres. Isso começou a mudar no começo do século XIX, quando diversas nações pela Europa passaram a reconhecer os judeus como iguais e garantir que tivessem os mesmos direitos do restante da população. Com isso, os judeus passaram a se integrar mais na sociedade europeia, rapidamente atingindo cargos e posições importantes. No entanto, nem todos os judeus estavam satisfeitos com isso. Alguns abominavam a ideia de os judeus se integrarem na sociedade, pois isso corromperia os ideais judaicos. Esses pensadores passaram a sugerir a ideia de uma identidade nacional judaica, a ideia de que os judeus precisavam ter seu próprio país. Essa ideia se tornou ainda mais intensa a partir do final do século XIX, em parte motivada por outros movimentos nacionalistas pela Europa que surgiram após a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. Esses movimentos incluíram a unificação da Alemanha e da Itália, por exemplo, e movimentos nacionalistas em várias regiões ocupadas pelos impérios otomano e russo. Pois bem, como comentado, igualmente os judeus passaram a se integrar na sociedade europeia, o que era reforçado por um movimento intelectual conhecido como Haskalah, algo como o iluminismo judeu. No entanto, grupos mais tradicionais e extremistas judeus, e mesmo supremacistas, não concordavam com essa integração judaica e queriam que os judeus tivessem seu próprio Estado independente. Um dos primeiros do movimento nacionalista judeu foi o filósofo alemão Moses Hess, que também foi um dos pioneiros do socialismo, tendo sido, inclusive, um grande colaborador de Marx e Engels. Mas posteriormente começou a degenerar nessa ideia de que os judeus precisavam de seu próprio Estado, sendo motivado por pensamentos de que os alemães jamais aceitariam os judeus como iguais, não tanto por sua religião, mas por vê-los como uma raça diferente e inferior.
Ele então advocava pela formação de um Estado socialista judeu na Palestina. Agora, por que a Palestina? Bem, uma ideia que sempre esteve presente na tradição judaica era a ideia de retorno à Terra Sagrada, o antigo reino de Israel, localizado no que é a Palestina. No entanto, na mitologia judaica, esse retorno seria concretizado por intervenção divina, ou seja, por Deus mesmo e não por influência dos homens. Porém, esse movimento iniciado nessa época, especialmente por Hess, incentivava a ideia de que os judeus deveriam se juntar e fazer esse retorno acontecer por eles mesmos. Isso levou ao surgimento do movimento conhecido como sionismo, um nome derivado do Monte Sião, localizado em Jerusalém, e usado de forma metafórica para se referir à terra de Israel desde o exílio babilônico, quando boa parte dos judeus foi expulsa do reino de Judá. Por muito tempo, no entanto, essa ideia de formar um Estado judeu na atual Palestina não era bem vista pela maior parte da população judaica. Afinal, isso deveria acontecer por interferência divina e não humana. O movimento nunca teria ganhado força suficiente se não fosse pelo apoio de cristãos no movimento conhecido como sionismo cristão. Esse movimento parte da ideia de que a Bíblia apresenta uma profecia que estabelece que a segunda vinda de Cristo só ocorrerá quando todos os judeus voltarem a se reunir em Israel. Então, se isso é necessário, eles apoiavam a criação de um Estado judeu lá para acelerar a segunda vinda de Cristo. O sionismo começou a se tornar dominante no final do século XIX, especialmente após o manifesto Der Judenstaat, o Estado Judeu, publicado em 1896 por Theodor Herzl, considerado o pai do sionismo moderno. Ele viu urgência em estabelecer o Estado onde os judeus eram a maioria e, portanto, politicamente dominantes. De início, diversos lugares no mundo foram sugeridos para o estabelecimento de um Estado judeu, incluindo regiões do Quênia, da Argentina, Chipre, Mesopotâmia, Moçambique e a Península do Sinai. No entanto, por fim, Herzl determinou que apenas a Palestina era um local viável. Essa escolha foi feita por se considerar que esse local, que era a Terra Santa e o berço dos judeus, seria o único capaz de motivar judeus o bastante. Nessa época, a Palestina estava sob o domínio do Império Otomano, mas aos poucos mais e mais judeus da Europa passaram a migrar para a região e estabelecer colônias. Já de início, a população palestina passou a temer ser expulsa pelos invasores, e tinham razão mais do que suficiente para pensar isso. Mas até a Primeira Guerra Mundial, as áreas invadidas na Palestina ainda eram poucas e muitos palestinos não eram realmente afetados. Durante a Primeira Guerra, o Reino Unido e a França, inimigas do Império Otomano na guerra, fecharam um acordo com as populações árabes, na época dominadas pelos otomanos. Os britânicos e franceses prometeram que apoiariam a independência dos territórios árabes caso os árabes se aliassem a eles contra os otomanos. Os árabes aceitaram o acordo, mas quando o Império Otomano foi derrotado, os britânicos e franceses fizeram o que os europeus fazem de melhor, ser os maiores filhos da puta que se possa imaginar. Eles traíram os árabes e, em vez de deixá-los independentes, dominaram a região e a dividiram entre si. Com isso, a Palestina, saindo do domínio otomano, passou para o domínio britânico. Ainda em 1917, antes do fim da Primeira Guerra, o governo britânico se manifestou favorável ao estabelecimento de um Estado judeu na Palestina através da famosa Balfour Declaration. Essa declaração foi vista como uma traição pelos povos árabes e recebida com grande resistência e revolta pelas populações árabes e cristãs da Palestina. Já entre as populações de judeus do mundo inteiro, ela fez o apoio ao sionismo crescer absurdamente em poucos anos. Com o domínio do Reino Unido sobre a Palestina e apoiado pela declaração, os judeus passaram a migrar em massa para a Palestina, mas um Estado judeu não foi oficialmente formado e, se tivesse sido, não teria capacidade de se defender da resistência muçulmana e cristã. Durante a Segunda Guerra, os britânicos tentaram limitar o número de judeus migrando para a Palestina, pois estavam ocupados demais com a guerra para poder administrar o conflito na Terra Santa. Mas os sionistas seguiram tentando aumentar as migrações, o que incluiu mesmo migrações consideradas ilegais pelos britânicos. Os Estados Unidos também passaram a apoiar abertamente o movimento sionista durante a guerra. Em 1942, a Conferência de Biltmore, que ocorreu no Hotel Biltmore em Nova York, tornou o sionismo um movimento muito mais agressivo do que era até então, através de algo como um golpe interno, no qual os líderes moderados do movimento foram substituídos por outros muito mais violentos. Após o fim da guerra, diante das atrocidades cometidas contra judeus no Holocausto, muitos judeus refugiados decidiram migrar para a Palestina também, indo contra as ordens dos britânicos. Muitos desses judeus acabaram sendo presos pelos britânicos, e com isso, os sionistas passaram a se rebelar contra os britânicos, decidindo que teriam que tomar a Palestina à força. Devido às pressões dos sionistas, dos estadunidenses e de outros grupos, os britânicos por fim aceitaram que a ONU definisse o futuro da Palestina. Com isso, foi definido que a região seria dividida em dois estados, um árabe e um judeu.
Imediatamente após a decisão da ONU, os palestinos atacaram os sionistas, iniciando a Guerra Palestina de 1948. E atacaram com toda razão, né? Toda a decisão sobre o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina jamais foi decidido em conjunto com a população nativa. Foi uma invasão descarada e uma das mais, se não a mais, desumana da história recente. Durante a guerra, as forças sionistas estabeleceram o Estado de Israel e mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas terras. Com isso se inicia o mais longo e contínuo genocídio do século XX, que só foi se tornando pior e pior com o passar dos anos, culminando com o pico monstruoso e atroz que estamos vendo hoje. Tá, mas o que o hebraico moderno tem a ver com tudo isso? Antes de falarmos disso, que tal você se tornar um membro desse canal? Além de apoiar o meu trabalho aqui para que eu possa seguir trazendo conteúdo novo e de qualidade, você tem alguns benefícios em agradecimento. Dá uma conferida. Mas olha só, se você é sionista, não precisa se tornar membro não, tá? Sionista para mim é tão abominável quanto nazista. O principal responsável pela criação do hebraico moderno foi o linguista russo Eliezer Yitzhak Perlman. Sua língua nativa era o Yiddish, mas ele aprendeu o hebraico clássico, que, como vimos, era a língua litúrgica do judaísmo. Já adulto, ele conheceu o jornal Hashahar, escrito em hebraico, e nele tomou conhecimento sobre o movimento sionista e se apaixonou por ele, tanto que em 1881 migrou para a Palestina, estabelecendo-se em Jerusalém. Lá ele passou a advogar a favor do estabelecimento do hebraico como língua unificadora dos judeus e do movimento nacionalista judaico. Ele considerava que o hebraico e o sionismo eram simbióticos, ou seja, que os dois eram interdependentes. Ele passou a incentivar o Comitê da Língua Judaica a cunhar termos novos para suplementar deficiências da língua, não adaptada para o mundo moderno, com base na gramática hebraica e usando o árabe e o aramaico como fonte para a criação de cognatos. Quando Perlman teve um filho, Ben Zion, ele o criou falando apenas hebraico com ele desde criança, proibindo qualquer pessoa de expô-lo a outras línguas. Com isso, Ben Zion se tornou o primeiro falante nativo de hebraico moderno. Depois de adulto, Ben Zion se tornou um ferrenho defensor do sionismo, tal como o pai. No começo do século XX, o hebraico já era bastante ensinado a crianças no jardim de infância nos assentamentos judeus na Palestina. Em 1909, os sionistas estabeleceram Tel Aviv como a primeira cidade hebraica na Palestina, e nela o hebraico já era amplamente falado pelas ruas. Em 1913, o Comitê da Língua Hebraica estabeleceu a pronúncia oficial que o hebraico moderno deveria ter. Assim como o latim moderno ou científico tem diversas pronúncias regionais influenciadas pelas línguas locais, o hebraico litúrgico também era bastante afetado pelas línguas locais nativas dos falantes. E a mesma coisa se estabeleceu no hebraico moderno. Sua fonologia não se semelha muito ao do hebraico clássico, o antigo, e nota-se claramente a influência de línguas europeias, especialmente germânicas e eslavas. Tanto que muitos dizem que o hebraico moderno não soa como uma língua semítica, mas uma língua europeia. Mas independente da pronúncia, é fato que o hebraico moderno só passou a existir graças ao sionismo. Ele foi motivado pelo sionismo, um movimento supremacista judaico que se torna cada vez mais agressivo e cada vez menos judaico e mais capitalista. Tal como o nazismo é um movimento supremacista branco de base cristã, o sionismo é um movimento supremacista branco de base judaica. Só que nem o nazismo, nem qualquer outro movimento desumano da história havia criado uma língua especificamente para si. Os sionistas foram os primeiros a fazer isso. E é por isso que o hebraico moderno é a única língua realmente maligna da história da humanidade. Além de apoiar o canal se tornando um membro aqui no YouTube, você pode se tornar um apoiador no Apoia-se se achar mais conveniente. Ou pode também fazer uma doação espontânea do valor que quiser e puder por Pix ou dando um valeu demais aqui no YouTube mesmo. Formas de ajudar de graça são com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com aquele seu conhecido que ainda não entende por que Israel não é nada mais que um câncer no mundo. Aqui eu apresentei só uma pincelada bem rápida de toda a história. Existem muitos livros contando em detalhes todas as atrocidades que o sionismo cometeu e ainda comete. Recomendo aqui o livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, da jornalista palestino-brasileira Soraya Misleh. E lembre-se, Palestina livre do rio ao mar.